falar agora sobre erros e incerteza de medição, parte 1, né? Vamos ter 3 partes nesse tópico aqui. Então, relembrando, né, a medição, medir é comparar, né? Então, a medição é um procedimento no qual uma quantidade desconhecida, olha só, uma quantidade desconhecida, ela é comparada, olha aqui a palavrinha-chave, ela é comparada com um padrão conhecido. Lá no Egito Antigo, há quase 5.000 anos para trás, né? Retrocedendo 5.000 anos, nós vamos chegar nos egípcios comparando ali a quantidade desconhecida, que era a quantidade de tecido que a pessoa queria comprar, comparando com o padrão, que era o cúpito real egípcio. Ele estava comparando com aquele padrão. É exatamente o que nós fazemos hoje, ok? Só que é uma comparação indireta, nós vamos ver isso na nossa parte 2 do nosso curso. Essa parte aqui de erros e incerteza de medição. Então, nessa medição, nós vamos utilizar um sistema de unidades, né, aceito, né, e consistente, né? Então, a medição, ela fornece um valor numérico, e esse valor numérico ele é acompanhado pela unidade, né, do sistema de unidades, ok? Dentro de limites de exatidão e precisão. Eu pedi para vocês darem uma lida lá no Vocabulário Internacional de Metrologia. A gente vai trabalhar bastante esse conceito de exatidão e precisão, mas para vocês terem já uma ideia, lendo, né, lá no vocabulário. A gente pode medir várias grandezas, né? A gente pode medir comprimento de uma peça, o diâmetro, a altura de um ressalto, a profundidade de um furo, a massa de um corpo, né? Então eu coloquei aqui para ilustrar, né? A massa, né? A gente pode medir uma massa utilizando uma balança, né? E ela vai ser, né, um sistema de medição. Nós podemos também fazer medições de desvios de retitude, desvios de planeza, perpendicularidade. Nós vamos ver isso na nossa parte 3 do nosso curso. Lá na parte 3 do nosso curso, nós vamos estudar tolerâncias geométricas. Então, existe uma norma, que é a NBR 6409, que ela vai estabelecer, né, os conceitos ali de tolerâncias geométricas, né? Nós vamos trabalhar com essa norma, vamos ler essa norma e vamos conhecer bastante sobre essa norma. Então aqui eu coloquei o relógio comparador, né? O relógio comparador, ele é um instrumento de medição que a gente usa, né, para fazer medições de desvios, né, de tolerâncias geométricas. E também a rugosidade é outra grandeza, né? A gente pode dividir várias grandezas. A rugosidade é outro conceito importante. Nós vamos também trabalhar com rugosidade na parte 3 do nosso curso. Vamos ler essa norma INBR 4287 e nós utilizamos, né, um rugosímetro, que é esse sistema aí, esse instrumento que ele vai fazer medições da rugosidade de superfícies, ok? Então, nós poderíamos, né, medir e trabalhar com várias grandezas, ok? Mas, como nós estamos trabalhando no escopo da mecânica, nós vamos focar nas grandezas, né, que tem mais, né, ali, aplicabilidade aqui no nosso meio, né? Então, nós vamos trabalhar aí com medições lineares, né, e também desvios de tolerâncias geométricas e especificações geométricas, né, do produto específica à rugosidade superficial. Então, eu quero trabalhar aqui com vocês um pouco sobre a régua, né? Então, a régua graduada, ela é um instrumento, né, que ela é na forma de lâmina, que ela tem as suas escalas, né, que nós utilizamos para fazer as medições. Então, a régua, ela é um instrumento simples, né? É um instrumento de medição mais simples, né, que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso. Ela é muito fácil de fazer medições, ela é bem intuitiva, né? Tá aqui na figura mostrando, né, como é que nós fazemos, né? E a régua graduada, né, ela vai ter, né, os seus traços, né, sendo, né, marcados aqui na sua escala. E aí nós temos aquele conceito que nós falamos, né, de divisão e de resolução. Tá certo? Aqui nessa foto ela mostra, né, aí uma régua graduada, né, real, né, dando destaque aí para as escalas. Então vocês podem observar que na escala superior nós temos a escala no sistema métrico, é o sistema internacional. E na escala inferior nós temos a régua no sistema inglês. Na verdade, todas essas réguas que vocês estão vendo aí na foto, tanto as figuras aí à direita quanto essa foto da esquerda aí menorzinha, dessa régua aqui, ó,
ela tem duas escalas, né? Ela tem uma escala no sistema métrico e tem uma escala no sistema inglês. A diferença é que essas duas aqui à direita, que são as figuras, o sistema métrico está na parte inferior, ok? E o sistema inglês tá invertido em relação a essa aqui, ok? Mas isso não importa, né? O que importa é que a régua, muitas das vezes, uma régua graduada ela vai ter a escala tanto no sistema métrico quanto no sistema inglês. Então nós vamos ter que identificar, obviamente, né, o que é polegada, o que é milímetro, para a gente não poder errar, ok? Geralmente a régua graduada ela vai ter uma resolução de 1 milímetro, tá bom? A divisão da escala da régua graduada do sistema métrico vai ser 1 milímetro. Então, a divisão ela é a diferença, né, a distância entre dois traços consecutivos. Então, se eu tomar esse traço aqui e esse próximo aqui, a distância entre os dois vale 1 milímetro, ok? Então, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 10. Então, esse 1 aqui da régua não é 1 milímetro, tá bom? Isso aqui é 1 centímetro, né? Que é 10 milímetros. Então, esse 1 aqui, ele representa 1 centímetro, tá bom? Então, essa régua ela tem uma faixa nominal de 15 centímetros ou 150 milímetros. Na mecânica, geralmente a gente usa mais como unidade o milímetro, tá bom? A gente não trabalha muito com centímetro, então nós vamos trabalhar mais aqui. A gente sempre vai pensar em milímetro, tá bom? Mesmo que seja em centímetro, aqui, ó, 1, 2, 3, a gente vai pensar como se fosse milímetro, tá bom? Então, quando vocês olharem aqui o 1, pensem já no 10 milímetros, 2, 20 milímetros, 3, 30 milímetros, tá bom? A gente vai jogar tudo para milímetro, tá certo? E aqui embaixo nós temos a escala em polegadas, né? A escala em polegadas ela pode ser tanto no sistema de polegada fracionária quanto no sistema de polegada milesimal, tá bom? Nesse caso aí da figura aqui embaixo, né, nós temos a polegada fracionária, né? Então, aqui nós temos uma polegada, esse traço aqui, e se vocês notarem, ele vai ter 16 divisões. Então, a divisão da escala aqui vai valer 1/16 da polegada. Okay? Então, essa aqui é uma régua no sistema inglês com a resolução de 1/16 da polegada e a faixa nominal de 6 polegadas, tá certo? Esse aí é o nosso instrumento de medição. Nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns instrumentos de medição para a gente poder entender mais aqui os conceitos, tá bom? O primeiro aqui vai ser a régua. Nas aulas posteriores eu vou falar sobre o paquímetro, sobre o micrômetro, sobre o relógio comparador e sobre outros. Então vamos iniciar aqui entendendo o que é erro de medição. É um conceito fundamental para nós. A definição do vocabulário internacional de metrologia está aí, ó, na tela. O erro de medição ela é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e, obviamente, né, a gente vai obter esse valor medido por meio de um instrumento ou de um sistema de medição e um valor de referência. Então, nós vamos ter um valor, né, medido e nós vamos ter um valor de referência. Se houver diferença entre esses dois valores, nós vamos ter um erro de medição. Tá bom? Vamos entender esse conceito de erro de medição vendo essa figura. Então, nós temos o mensurando. O mensurando, ele é a peça, a grandeza, né, que nós queremos medir. Então, nós vamos fazer essa medição dessa grandeza através de um sistema de medição. Ou, né, de um instrumento, né? Coloquei sistema aqui, mas se entenda, né, que pode ser um sistema de medição ou até um instrumento, né, que é um mais simples. Esse sistema de medição, ele vai me dar uma indicação, né? Então, lá na régua, né, no paquímetro, no micrômetro, né, vamos pegar um paquímetro digital. O paquímetro digital, nós vamos fazer a leitura. Notem, né, o paquímetro é o sistema de medição. Ele está fazendo a leitura de um comprimento, de uma peça, que é o mensurando. E no visor, como ele é um instrumento digital, no visor ele vai me dar uma indicação. Se for um instrumento analógico, o operador ele vai fazer a leitura ali do instrumento,
utilizando ali, né, os princípios, né, de leitura ali do instrumento. Então ele vai ter uma indicação, que é o valor que foi retornado pelo instrumento. Porém, acontece o seguinte, esse comprimento, poderia ser qualquer outra grandeza, mas vamos tomar aqui o comprimento. O comprimento dessa peça, que é o mensurando, ele vai ter um valor verdadeiro, ou seja, o valor real, o valor correto desse comprimento é o que nós chamamos de valor verdadeiro. A gente chama de VV, valor verdadeiro. Seria o valor real desse comprimento, tá certo? Mas esse valor real desse comprimento, a gente não vai ter como obter. Por que a gente não tem como a gente obter esse valor verdadeiro? Porque esse valor verdadeiro é como se fosse o valor mais correto possível. É como se eu tivesse um sistema de medição perfeito, que ele não tivesse erros, não tivesse, se a resolução dele fosse infinita, e eu tivesse ali um comprimento, né, sem arredondamento, com infinitas casas decimais, seria esse valor verdadeiro. É um conceito mais filosófico, né? Então esse valor verdadeiro é o valor real. É o valor ali que seria o valor que se eu tivesse um instrumento de medição com resolução infinita, poderíamos dizer assim. Então, esse valor verdadeiro, a gente não vai ter ele, na verdade. Então, nós vamos utilizar um valor verdadeiro convencional, que é o VVC. Tá certo? Muitas das vezes, esses conceitos de valor verdadeiro e valor verdadeiro convencional, eles são, né, unidos, né? Porque na prática, nós não temos o valor, nós não vamos ter o valor verdadeiro. Tá bom? Nós vamos utilizar um valor verdadeiro convencional. E como é que nós obtemos esse valor verdadeiro convencional? Esse valor verdadeiro convencional, eu coloquei aqui do lado aí um bloco padrão, né? Que a gente vai falar um pouco sobre esses blocos padrões, que são um acessório muito importante para calibrar instrumentos, né? Então, esse bloco padrão, ele é utilizado para calibrar instrumentos. Então, eu tenho que garantir que ele tem as dimensões que vão, né, ser o padrão para eu fazer a leitura com o meu instrumento e calibrar ele. Então, eu tenho que garantir que ele tenha, né, ali valores, né, próximos ao valor verdadeiro convencional. Então, o que acontece? Eu vou tentar resumir aqui a história, né? Esse valor verdadeiro convencional seria o valor certo desse mensurando. Por exemplo, lá no exercício que eu mandei para vocês, o João, né, o nosso amigo lá, novo estagiário, ele fez, né, várias leituras de uma mesma peça e ele obteve, né, 3 conjuntos de dados para a régua, para o paquímetro, para o micrômetro, ok? E eles fizeram lá o cálculo da média, o cálculo do desvio padrão. Porém, nós não sabemos qual é o valor verdadeiro convencional daquela peça. Se eu utilizasse um instrumento de medição, um interferômetro a laser, que é um instrumento, é um sistema de medição que utiliza um laser, né, para fazer leituras. Com o interferômetro a laser, eu conseguiria ter uma resolução muito maior do que até o próprio micrômetro. Então, teoricamente, os resultados de medição utilizando esse instrumento que tem uma resolução melhor, eles vão estar mais próximos do valor verdadeiro convencional. Na verdade, do valor verdadeiro, né? O VV, tá certo? Então, como eu estou usando um interferômetro a laser, vocês puderam perceber até nesses 3 exemplos. Ó. Quando vocês fizeram lá o cálculo do micrômetro, vocês viram que o resultado de medição ficou mais próximo de um valor real. A régua, como ela tem 1 milímetro de resolução, ela tem dificuldade de captar. Então, notem, pessoal, que a régua, naquele exercício da letra D, a régua não é o melhor instrumento. Ah, professor, mas ela tem o desvio padrão igual a zero. Mas o desvio padrão igual a zero dela não é porque ela é muito boa, não é porque a medição está muito boa, é porque a régua ela tem limitação da resolução. A resolução da régua é tão grande que ela não consegue captar. Ela não consegue pegar, ela não consegue identificar ali os desvios que acontecem na casa ali do centésimo e do milésimo. O paquímetro ele consegue enxergar os desvios centesimais, porque a resolução do paquímetro é 1/100º do milímetro. O micrômetro ele já consegue captar desvios na casa do milímetro, perdão, do milésimo do milímetro, né? Ou seja, 1 micrômetro. Então, a régua não. A régua ela tem 1 milímetro de resolução, é muito grande. A resolução da régua é 1000 vezes maior do que a resolução do micrômetro.
Um milésimo do milímetro do lado do micrômetro é 1000 vezes menor do que a resolução da régua. Então, a régua ali, quando ela está fazendo aquelas medições, deu 20, deu 20, deu 20. Lá na prática, pessoal, é isso que acontece. A gente vai fazer a medição de mensurando e ela tem lá 20, a régua deu 20 de novo, deu 20. Não é porque a régua é maravilhosa, é porque a régua ela tem uma resolução tão grande, ela tem uma divisão ali da escala fixa tão grande, que ela não consegue captar essas diferenças, ok? Então, se eu utilizar um instrumento de medição com uma resolução melhor, eu vou estar com valores mais próximos do valor verdadeiro, tá certo? Então, esse valor verdadeiro convencional é uma conversão do valor verdadeiro. O valor verdadeiro na prática, pessoal, não tem como a gente obter. Não tem esse valor verdadeiro aqui VV, tá certo? Não tem como a gente ter. Mas ele não importa muito, porque se eu tiver ali um instrumento de medição com uma resolução muito melhor, eu consigo, né, fazer ali uma leitura e eu consigo identificar ali um valor verdadeiro convencional, que vai ser o meu padrão, ok? Então, o que acontece? O erro de medição ele vai acontecer quando eu tenho uma diferença entre a indicação e o valor verdadeiro convencional. Por exemplo, vamos imaginar que aquela peça lá do João, né? O valor verdadeiro convencional dela vai ser tomado como o valor lá do micrômetro. Então, se eu não me engano, né? Lá no micrômetro, o valor médio, né, das leituras foi 19, né, milímetros e 999 milésimos do milímetro, né? Então, isso aí seria o nosso valor verdadeiro convencional. Só que lá na régua, qual foram a média das indicações? Foram todas iguais, né? Foram 20, né? 20 milímetros. Então, nós teríamos, né, um erro de medição, porque a indicação do instrumento, né, a indicação aqui que foi dada no instrumento na régua foi diferente do, aqui, ó, foi diferente do valor verdadeiro convencional, tá certo? Então, por hora, o erro de medição é essa diferença. É a diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor referência, né, o valor padrão, o valor verdadeiro convencional. Beleza? Não se deve confundir, né, o erro de medição com o erro de produção ou erro humano, né? Então, erro de medição, então é o erro que o operador ele fez quando ele estava medindo. Então, é o erro da medição do operador. Não, não é isso. O erro de medição, ele é esse conceito, né, da diferença entre o valor medido da grandeza, o valor indicado, o I, né? Então, tá aqui a fórmula, né? O erro de medição é o I, o valor da indicação, o valor medido, e o valor referência, que é o valor verdadeiro convencional. Pessoal, beleza? Beleza. Vamos trabalhar mais. Eu vou trazer esse conceito de volta quando a gente falar sobre calibração. Quando a gente falar sobre calibração de instrumentos, vai ficar mais claro, tá bom? Vai ficar mais claro essa diferença entre esse conceito de medição. A calibração, pessoal, ela nada mais é do que uma aplicação prática do conceito de medição. Vamos falar isso ainda nessa parte de erros e incertezas. Então, existe, pessoal, vários tipos de erros, né? Eu quero trabalhar com vocês 3 erros que acontecem. O primeiro é o erro grosseiro, a gente chama de erros grosseiros. Os erros grosseiros, eles são enganos, né? São enganos na leitura ou no registro dos dados que nós vamos obter lá na nossa medição. Então acontece, né, quando a gente faz uma transposição de algum algarismo, né, a gente erra durante a leitura. Geralmente, né, esse erro ele é fácil de detectar e ele, né, é totalmente imprevisível. Então eu vou estar aqui para vocês um exemplo. Ó. Nosso amigo lá estava fazendo medições usando um paquímetro e ele fez lá, ó, medida 1, 25,88. Medida 2, 25,90. Medida 3, medida 4, medida 5. Depois ele foi analisar os dados, ele foi compilar os dados, ó, e ele percebeu ó, que houve um erro aí nessa medida 3. Ele tá aí bem fácil de a gente perceber que houve uma transposição. Em vez de ele colocar aqui a medição, na verdade, era 25
e 86. Só que o operador, ele não prestou atenção, ou ele estava com pressa, né? Ou então era sexta-feira, 5 horas da tarde, e ele estava querendo ir embora, estava preocupado, estava com fome. Tudo isso, pessoal, não é brincadeira, isso influencia, né? Durante o operador, ele é uma variável, né, muito ativa durante o processo de medição. Então, se a gente está preocupado, se a gente está com pressa, se a gente está com frio, estou no laboratório, a temperatura padrão de metrologia é 20 graus Celsius, né? Para mim isso é frio, né? Para muitas pessoas isso é frio, a pessoa não está agasalhada, então a pessoa vai ter ali, vai ser prejudicial. Ou calor, né? A pessoa está lá trabalhando numa oficina mecânica, tem que fazer medição, está muito quente, então ela vai ter que fazer um conjunto de medições de várias leituras, então a pressa, o desconforto térmico, né? Isso tudo influencia. Então, houve uma transposição aí da leitura. E ele percebeu. Aí vem a pergunta, né? O que fazer depois que identificou esse erro grosseiro? O que vocês acham aí? O que a gente poderia fazer? Eliminaria ele e mudava os cálculos para só 4 medições, no caso. Exatamente, é isso que a gente faz. A gente não vai fazer, eu vou dar uma arrumada aí, eu acho que eu errei, não, a gente elimina esse valor M3 e a gente vai fazer agora na análise apenas com 4 medições. Por isso que é importante, pessoal, a gente fazer no mínimo 3 medições. Porque se eu fizer uma medição só, se esse M3 fosse o M1 e estivesse só ele, não teria como eu saber que era um erro grosseiro. Pronto, acabou a minha leitura. Ia ser um erro grosseiro, só que como é que eu ia identificar? Eu só fiz uma leitura. Se eu fizer 2 leituras, não tem como eu saber qual é o erro e tiver um erro grosseiro, não tem como eu identificar. Então, vamos lá. Se eu tiver uma leitura só, não tem como eu saber se houve o erro grosseiro. O erro grosseiro ele pode existir, mas não tem como eu identificar. Se for 2 leituras, eu consigo identificar que tem um erro grosseiro, só que eu não consigo identificar qual é a medição que foi correta. Então, percebam aí que com 3 medições eu já consigo ter a noção que teve um erro grosseiro e eu consigo também ter a noção de qual é a medida que foi errada, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais nós usamos, né? Nós recomendamos fazer no mínimo 3 medições. Por isso que o nosso exercício lá ele tinha feito 5 medições, ok? Não só para isso, pessoal, para a gente também fazer uma análise estatística, né? Os dados, né? Se eu tiver apenas um valor de medição, não tem como eu fazer uma análise estatística. Como é que eu vou calcular a média? Como é que eu vou calcular o desvio padrão com uma leitura só? Tá certo? E também para a gente calcular a incerteza de medição, tá certo? Na incerteza de medição existe um cálculo, uma metodologia de cálculo, e quanto maior o número de medições que eu tiver, melhor vai ser o cálculo lá na incerteza de medição, tá certo? Então o erro grosseiro é esse erro aí. É simples, é fácil de identificar. Se for identificado, nós excluímos, fazemos uma análise com os outros dados, ou então fazemos uma nova leitura, e ele é um erro imprevisível, porque não tem como a gente prever, né? Não tem como a gente prever a falha, qual vai ser os números que vão ser trocados, qual vai ser o erro que vai ser colocado, tá bom? Mas ele é fácil de detectar. O segundo erro, pessoal, que é um erro mais importante para nós vamos ter 3 tipos de erros, né? É o erro sistemático. Os erros sistemáticos, eles são erros que eles permanecem constantes, ou seja, eles não variam, eles estão sempre ali com o mesmo valor, ou eles variam de acordo com uma lei, de acordo com uma equação, ou seja, eles são erros previsíveis. Os erros grosseiros, eles são imprevisíveis, os erros sistemáticos são previsíveis. Eles variam, eles são sempre constantes ou eles variam conforme uma lei, um modelo matemático, uma equação matemática. Então, quando o número considerável de medições de um mesmo valor é efetuado sobre as mesmas condições. Então, uma vez que a gente determina esses erros sistemáticos, eles vão ocorrer de maneira previsível e a gente pode corrigir. Então, nós vamos utilizar o que a gente chama de fator correção, né? Que é esse fator correção que a gente vai chamar de C. Então, o erro sistemático,
ele é um erro que a gente consegue, né, identificar ele e a gente consegue corrigir. E nós vamos fazer isso. Nós vamos ver, inclusive, lá quando a gente fala de calibração, nós vamos ver que na calibração, a calibração de instrumento é basicamente o operador ele está identificando os erros sistemáticos e os erros aleatórios também, mas especialmente os erros sistemáticos, e ele vai corrigir esses erros sistemáticos ali no certificado de calibração. Então, o certificado de calibração ele é um documento que ele é fruto da calibração e lá nós vamos ter a identificação dos erros sistemáticos. Nós vamos ver isso, eu vou mostrar para vocês alguns relatórios de calibração, vocês vão ver relatórios reais, relatórios da indústria, relatórios que foram feitos, né, de vários instrumentos. Vocês vão ver lá que tem lá a tabelinha mostrando os erros sistemáticos. Mas vamos entender aqui o que é esse erro sistemático, né? Eu coloquei aqui um exemplo clássico, né, de um erro sistemático. O erro sistemático do micrômetro, que é esse instrumento aí, né? O micrômetro, pessoal, às vezes eu tenho dificuldade de explicar, porque eu não sei se vocês têm familiaridade com esse instrumento, né? Mas o micrômetro, ele tem duas escalas, né? Ele tem essa escala fixa aqui, a escala da bainha, que nós chamamos, e ele tem essa escala aqui do tambor, que é uma escala que rotaciona, ok? Vocês estão vendo aqui ó, que a escala da bainha é uma escala que ela tem traços verticais, certo? E aqui no tambor nós temos traços horizontais, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos 50 divisões no tambor, tá bom? 45 aqui, então ele fecha no 50. Então, são 50 divisões aqui no tambor. E aqui na escala da bainha nós temos uma escala que tem a resolução, a escala da bainha de 0,5 no milímetro, tá bom? Então, o 0,5 por 50 vai dar a resolução, que é 1/100º do milímetro. Mas o que acontece? No micrômetro, nós precisamos garantir que esse zero aqui, ó, que é o zero aqui do tambor, quando esse micrômetro ele tiver todo fechado, ele vai ter que coincidir com essa linha aqui horizontal, ó. Essa linha, tá vendo essa linha horizontal que eu tô passando aqui, ó? Viram aí que tem uma linha horizontal aqui na bainha? Essa linha longitudinal, esse zero aqui, ó, do tambor, ele tem que coincidir com esse zero da bainha quando esse micrômetro estiver fechado. Quando esse micrômetro estiver fechado, ele vai estar marcando zero, que é a faixa nominal de 0 a 25, a faixa inicial 0. Então, esse tambor aqui, ó, tambor é essa região aqui, ó. Percebam que esse tambor é isso aí que eu marquei. Ele cobre, ó, ele rotaciona e ele cobre essa escala da bainha aqui, ó, ele vai cobrindo. Então, se a gente for rotacionando ele vai aproximando aqui, ó, ele vai aproximando e esse tambor ele vai cobrindo até chegar aqui no zero. Quando esse micrômetro ele fechar, a configuração final aqui do micrômetro vai ser com que esse tambor aqui ele vai cobrir certinho aqui o zero. E esse zero aqui do tambor, ele tem que coincidir. Perceba que ele está até coincidindo aqui, ó, ele tem que coincidir perfeitamente com essa linha longitudinal. Aí nós vamos ter ele marcando zero. Só que lá na prática, se a gente pegar um micrômetro na prática, na segunda-feira eu estava lá na UFMA, trabalhando lá com os micrômetros lá da UFMA, vocês vão ver que na prática, quando a gente fechar o micrômetro, muitas das vezes ele não vai estar marcando. Essa linha longitudinal aqui, ó, ela não vai estar marcando com o zero. Ou ela vai estar um traço para cima, um traço para baixo, dois para cima, dois para baixo. Ela vai estar fora do zero. Então, nós temos aí que fazer um ajuste. Ou seja, nós vamos ter que fazer com que essa linha longitudinal ela coincida com esse zero. Aí por isso que tem essa chavinha aqui, ó. Se vocês comprarem o micrômetro, vocês vão ver que ele vai vir com essa chavinha aí, que é uma chave de ajuste. Se a gente pegar esse micrômetro aqui e a gente virasse ele de costa, a gente veria que lá atrás, na parte anterior, ele tem um orifício, que é justamente para a gente fazer esse ajuste, ó. Essa pontinha aqui da chave, ela é colocada no orifício e a gente consegue fazer o ajuste dessa bainha, trazendo essa bainha para cima ou para baixo, tá certo? Para fazer com que ela coincida, essa linha longitudinal com o zero. Vamos imaginar que eu não faço esse ajuste, ó, que o operador ele esqueceu.
ou ele não conhecia. Ele esqueceu de fazer esse ajuste. O que vai acontecer? Acontece o seguinte, se esse zero aqui não estiver coincidindo com a faixa nominal, com a linha longitudinal, vamos imaginar que ele está 2 traços para cima. Então, ele está marcando, na verdade, 2 centésimos do milímetro. Então, todas as medições que eu fizer, elas vão ter um erro de 2 centésimos do milímetro. Então, em vez de ele estar aqui no zero, ele coincidiu aqui o segundo traço. Então, o segundo traço vale 2 da resolução, 2 centésimos, 0,02 milímetros. Então, toda medição que eu fizer, aí vamos imaginar que a gente pega lá aquela peça do João, né? Que tinha 20 milímetros. Vamos imaginar que é o valor verdadeiro dela, 20 milímetros. Se eu medir aqui, ela vai dar 20,02. Porque esse 0,02 milímetros foi porque eu esqueci de fazer o ajuste. Então, é um erro que é constante. Se eu pegar uma peça de 10 milímetros, ela vai marcar 10,02. Se eu pegar uma de 15,5, ela vai marcar 15,52. Sempre vai ter um erro de 0,02 milímetros. É um erro sistemático, porque é um erro constante. Ele aparece sempre da mesma forma, tá certo? É um erro constante, tá certo? Um erro sistemático que ele varia, mas de forma linear, é o erro da temperatura. Se eu estiver trabalhando com temperaturas fora, a gente chama de afastamento da temperatura padrão. Então, lá tem que nessa foto aí tem um termohigrômetro, né? Que é um aparelho que ele mede a temperatura e a umidade do ar. Então, ele está medindo aí 23 graus Celsius. Então, nós temos um afastamento de 3 graus da temperatura padrão de meteorologia, que é 20 graus. Então, a temperatura ela vai estar associada à dilatação das peças. Não só das peças, também do instrumento de medição, tá bom? Então, o instrumento de medição, ele está também a temperatura fora da temperatura padrão. Então, tanto o instrumento de medição, ele vai dilatar ou contrair, né? Se a gente estiver trabalhando com uma temperatura inferior a 20 graus Celsius, quanto a peça. A peça e o instrumento, eles vão ter a dilatação. Tá certo? E essa dilatação, ela é dada por uma lei, né? A dilatação linear, ela é proporcional ao comprimento, proporcional à variação de temperatura, que é o afastamento de temperatura, e proporcional ao coeficiente de dilatação linear do material. Então, notem que tem uma lei, é uma lei definida, é uma equação matemática, é um modelo físico, tá certo? Então, a dilatação, a variação, né, da temperatura não vai ser constante, né? Ela vai variar com a temperatura. Se eu estou em temperatura diferente, ela vai dar um valor diferente. Mas ela varia de acordo com uma lei, tá certo? E são os erros sistemáticos. Nós conseguimos, pessoal, identificar. Por exemplo, como é que eu conseguiria identificar... Deixa eu voltar aqui. Como é que eu conseguiria identificar esse erro sistemático aqui? Ó? Fácil, fazendo uma calibração. Na calibração eu consigo perceber. Ou, na verdade, aqui é tão simples, na verdade, que não precisa nem de uma calibração, né? É o próprio procedimento padrão de leitura de um micrômetro fazer, né, o zeramento, né, o ajuste, né, do zero do micrômetro, ok? Mas lá na calibração a gente consegue identificar esse erro. Então nós vamos ver que todas as peças que nós medimos, elas vão estar com um erro de 2 centésimos. Então eu vou aplicar o quê? Um fator de correção C. Então lá no certificado de calibração eu vou ter esse erro sistemático e eu vou aplicar o valor C, que é o valor de correção. Então o valor XC vai ser o quê? Vai ser menos 0,02 milímetros. Ou seja, se o micrômetro ele dá dano, né, aí 2 centésimos a mais, então para eu corrigir, basta eu subtrair 2 centésimos de todas as medições. Então eu vou estar corrigindo, né, aplicando o fator correção. Vamos falar disso mais na frente também. Então a definição do VIM, que é o vocabulário internacional de metrologia, é basicamente o que eu coloquei aqui, né? É o componente 2 de medição, permanece constante ou varia de maneira previsível. Algumas vezes, pessoal, a gente chama o erro sistemático de tendência, né? Tendência de medição, isso está lá no vocabulário internacional de metrologia, então não estou inventando, né? Mas a gente usa mais mesmo o erro sistemático,
tá certo? Mas a gente também, vocês vão ver que em alguns certificados de calibração eles vão usar o termo tendência, tá bom? Tendência, a gente vai chamar de TD, né? Tendência. Tendência de medição ou só tendência, tá certo? Então, erros sistemáticos são isso aí. E os erros aleatórios, que é o terceiro tipo de erro, eles são resultado de influências externas e internas não controladas, né? Que provocam o aparecimento de erros não repetitivos. Então nós temos uma diferença. Os erros aleatórios, sistemáticos, eles são previsíveis e eles variam de acordo com uma lei, né? Ou eles são constantes ou variam de acordo com uma lei. Os erros aleatórios, eles são imprevisíveis, eles não variam de acordo com uma lei. Eles são erros não repetitivos. São influências externas, né, que a gente não controla, né? Não tem como a gente controlar o operador, né? O operador é uma variável, não tem como a gente controlar, né? O operador ele pode ser uma fonte de erros, né, também durante o processo de medição. Então, em geral, eles vão diferir para cada leitura. Então, nós podemos ter apenas uma noção de seus limites. Então, esses erros eles podem apenas ser avaliados de forma estatística e é atribuída a eles a indeterminação dos resultados das medições. Então, o erro aleatório é um erro que ele só pode ser trabalhado de forma estatística, porque ele não tem uma... ele é um erro não repetitivo. Ele é um erro que são fatores externos, fatores que não são controláveis, não tem como controlar. É diferente do erro sistemático, né? O erro sistemático a gente pode controlar ele, a gente pode inclusive corrigir o erro sistemático, né? A gente pode corrigir, a gente deve corrigir, nós vamos aprender a corrigir o erro sistemático. Mas o erro aleatório não. O erro aleatório é devido ao erro aleatório que nós temos essa incerteza, essa indeterminação, essa dúvida durante a medição. Então, todo processo de medição tem dúvida, tem incerteza, tem indeterminação. Por isso que eu falei para vocês lá na nossa aula anterior que o resultado de medição ele não pode ser dado apenas pelo resultado base. Ele tem que ser dado uma noção, uma ideia da variabilidade daquelas leituras. Ou seja, nós temos que ter ali uma ideia da indeterminação daquela leitura. É por isso que, lá no caso da régua graduada, que tem o desvio padrão. O desvio padrão, inclusive, pessoal, é uma das formas que a gente utiliza para, no pior dos casos, na pior das hipóteses, que a gente não tem como calcular a incerteza, a gente consegue usar o desvio padrão para ter uma noção dessa indeterminação. O desvio padrão que vocês calcularam no exercício, ele me dá uma noção dessa indeterminação, desses erros aleatórios, dessa dúvida que eu tenho ali durante a minha medição, certo? Então, devido, né, ao processo de medição ser um processo que ele gera essa incerteza, ela tem esses erros que são essas variáveis que são incontroláveis, nós vamos ter, né, que atribuir, nós vamos ter que ter um resultado de medição com uma noção, uma ideia dessa indeterminação. E essa ideia é a incerteza de medição. Só que acontece o seguinte, muitas das vezes a gente não tem, na verdade, não é que a gente não tenha os dados, a gente não conhece, né? Ó, eu não estudei incerteza de medição na graduação. Então, as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar sobre incerteza de medição, não é falado. Esse termo de incerteza de medição ele é pouquíssimo falado, inclusive tanto na academia quanto na indústria. Ela é pouquíssimo falada. Muitos trabalhos, pessoal, trabalhos acadêmicos, né? Nem o desvio padrão tem, né? Isso aí é clássico, né? Trabalho com noção de curso, o aluno ele fez ali as leituras, mas ele não calculou, ele só calculou a média. Mas ele não trouxe, né, uma noção do desvio padrão, tá bom? E isso é um fator importante, né? Porque se eu trouxe a média, ela é um parâmetro que me dá informações, é um parâmetro muito bom, né? Só que a média, ela também mascara, né? Ó, se o aluno ele tirou 8 na primeira prova, 6 na segunda prova e 7 na terceira prova, poxa, esse aluno ele passou com 7, né? Média 7. Ele foi ali, passou na média. Mas se o segundo aluno ele tirou 10 na primeira, 10 na segunda e 1 na terceira, ele também tirou média 7.
Mas vocês percebem que os dois alunos são totalmente diferentes. Ó, o primeiro aluno, ele foi médio ali em todos, o segundo aluno ele foi muito bom na primeira e na segunda. Mas na terceira ele não sabia de nada na terceira. Então, apesar de terem médias iguais, é um conjunto de dados que são diferentes. Então, eu preciso ter essa variabilidade. Se a gente calcular o desvio padrão, a gente vai ver que o desvio padrão do segundo, que tirou 10, 10 e 1, vai ser maior. Ele teve maior variabilidade do que o primeiro, tá certo? Então, vamos entender essa figura aí, ó. Essa figura aí mostra para nós uma figura bastante interessante. Vamos lá, vamos entender ela aí. Nós temos aqui, ó, o número de ocorrências e nós temos aqui o valor medido, tá bom? A nossa peça que nós estamos medindo, ela é uma peça que ela tem um valor verdadeiro, é o VV, é o valor real dela. Só que nós não conseguimos, né, saber esse valor verdadeiro, então nós vamos trabalhar com o valor verdadeiro convencional, que é o VVC, tá certo? Que é esse valor aqui, ó. Tá aqui, ó, VVC, é esse valor aqui. Tá aqui, ó. Beleza, vou marcar aqui. Só que acontece o seguinte, eu fiz leituras, né? Fiz várias leituras e eu calculei a média e a minha média, o valor médio deu aqui, ó. Mi, né? Valor médio, valor verdadeiro convencional. Então, a minha leitura, o valor médio que foi indicada, está aqui. Então, vocês conseguem perceber que houve uma diferença, ó, entre o valor médio das minhas leituras e o valor verdadeiro convencional? Houve diferença. Então, aqui nós temos um erro sistemático. Ou seja, nós temos... Aqui é o conceito de erro de medição, na verdade. Aqui nós temos o valor verdadeiro convencional e nós temos a indicação, o valor médio. Então, notem que o erro de medição, ele está associado ao valor verdadeiro convencional. Mas, notem que acontece o seguinte, ó, essa média aqui foi a média de várias leituras que eu fiz. Só que essas leituras que eu fiz, elas tiveram variabilidade. E nós podemos calcular, né, um sigma, né, que é um desvio padrão populacional, né? Por isso está em letra grega aí, né? O mi é o populacional, né? Então aqui nós estamos imaginando que nós fizemos infinitas, né? Ou então tendendo ao infinito, né? De leituras, né? Que na verdade não é infinitos, né? 50 leituras poderiam ser consideradas como infinitos, entre aspas, aqui, para nós. Então eu fiz várias leituras. Então eu tenho aqui um desvio padrão. Então esse desvio padrão, essa variabilidade que acontece, ela está associada com um erro aleatório. Então eu quero, pessoal, enfatizar essa diferença. Ó. Notem que o erro aleatório, ele está associado a essa variabilidade que acontece durante as leituras. Lá no micrômetro vocês viram, né? No parquímetro também, várias leituras diferentes. Então, esse erro aleatório está associado a essa dispersão, a essa variabilidade das leituras. O erro aleatório, ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o valor verdadeiro convencional, não tem nada a ver. Eu não estou preocupado com o valor verdadeiro convencional. Eu tendo as minhas leituras, eu consigo ter uma noção do erro aleatório. O erro sistemático é o contrário, né? O erro sistemático não tem nada a ver com a variabilidade das leituras. Apenas, mas ele tem a ver agora com o valor verdadeiro convencional, tá certo? Vamos entender isso também mais na frente, na aplicação lá na calibração, tá certo? Então, notem aí, ó, erro sistemático e erro aleatório. Erro sistemático, a diferença, né, entre o valor verdadeiro convencional e a indicação. O erro aleatório é essa noção da dispersão dos valores que foram obtidos durante a minha medição. Qual a importância de estudar os erros de medição, né? Primeiro, né, nós podemos, né, estudar eles para poder reduzi-los, né? Isso já é importantíssimo para nós no escopo da metrologia. O segundo motivo pelo qual nós precisamos estudar e entender é que na avaliação da confiabilidade de resultado de medição, a gente consegue, né, ter essa confiabilidade através da incerteza. E a incerteza de medição ela é calculada através desses conceitos, né? Ela demanda, né, esses conceitos aí de erros de medição. Então, a incerteza de medição, nós vamos trabalhar ela na aula de sexta-feira, agora, a gente vai trabalhar o conceito de incerteza de medição.
nós vamos ver que ela vai demandar, ela vai dizer, né, para mim, se o meu instrumento de medição, se a minha leitura, né, se o meu procedimento de medição ele é confiável ou não. A gente consegue ter essa confiabilidade através da estimativa do cálculo da incerteza de medição. E aqui o conceito, né, do vocabulário internacional de metrologia, né? Então, o aleatório, né, ele demanda, né, um número infinito, né, de medições, que na verdade na prática não é infinito, né, porque isso não existe na prática, né, do mensurando, e a gente consegue estimar esse valor aí de erro sistemático, que ele vai estar associado à incerteza, tá bom? Então, o erro sistemático, ele vai estar associado ao erro de medição. E o erro aleatório, ele vai estar associado à incerteza de medição, tá bom? Eu vou trazer de volta essa noção, a gente vai amadurecer também mais na frente, mas o erro, eu estou adiantando, o erro sistemático ele vai estar associado ao erro de medição. O erro aleatório vai estar associado à incerteza de medição. Então aqui nós já vemos aqui uma diferença, né, entre erro de medição e incerteza de medição, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Beleza, professor. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos falar um pouco sobre a diferença entre exatidão e precisão. Vocês foram lá no vocabulário, vocês leram lá a definição de precisão de medição e de exatidão de medição? Não, professor. Eu não fui, não sei os outros. E aí, cadê os Não, demais? ainda não. Ninguém viu lá a diferença? Mas, entre erro, não. Então vamos lá. Mas a, Fala aí, Lucas. Fala aí, Lucas. mas a exatidão e a precisão, né? Isso, exatidão e precisão. Eu posso ser preciso, por exemplo, no lançamento de dados, daqueles que colocam na parede, né? Um exemplo básico. Eu posso ser preciso e acertar algo fora do alvo várias vezes, mas não sendo exato, na verdade, né? Isso, exatamente. E eu posso ser exato também e preciso, ou exato algumas vezes e não preciso também. Isso. Parece meio estranho, né? Assim, É. ao falar, mas a gente vai trabalhar já esse conceito. Eu vou mostrar justamente os alvos, né? Que é o clássico, né? Que a gente usa para identificar. Então vamos lá. Esse conceito eu já tinha visto, professor, que usa até aquele alvo, né, do Isso, exatamente. flash. Exatamente, é esse mesmo. Tá certo? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês esse alvo aí, a gente vai ver. Então vamos lá. Qual é o grau de exatidão que pretendemos obter com o resultado da medição? Uma boa pergunta, né? Qual é o grau de exatidão? Aí surge a ideia, né? O que é exatidão? E então nós vamos consultar o vocabulário, né? A tarefa aí para vocês, né? A exatidão de medição, isso aqui está lá no vocabulário internacional, na página 20, ela diz lá que é o grau de concordância entre um valor medido, que é o resultado de medição, né? E um valor verdadeiro de um mensurando. Então, notem que a exatidão de medição, ela é o grau de concordância. Concordância. Vou destacar essa palavra, concordância. Concordância entre o quê? Entre o valor medido. O valor medido é aquela indicação que nós tínhamos, né? E o valor verdadeiro convencional. Opa! Então quer dizer que eu tenho uma... Se eu tiver uma medida exata, ela vai ter o quê? Uma concordância entre o valor verdadeiro convencional e o valor medido, que é a indicação. Onde que nós vimos essas duas grandezas relacionadas? Agora há pouco, né? Nós não vimos que essas duas grandezas são relacionadas? A gente não viu lá que era na equação do erro de medição? Então, o erro de medição ele está associado com a exatidão de medição, que era a indicação menos o valor verdadeiro convencional. Então, o valor verdadeiro
Perdão. A exatidão é o grau de concordância. Quanto mais próximo os meus valores de medição tiverem do valor verdadeiro convencional, mais exato é a minha medição. Então, a exatidão de medição é um conceito qualitativo e uma medição é dita mais exata quanto ela é, olha só, ela é caracterizada por um erro de medição menor. Então, quanto menor for esse erro de medição, mais próximo é a concordância. Quanto menor é esse valor aqui, ó, é porque mais próximos estão esses dois, né? Então, maior é a exatidão. Então, a exatidão é essa concordância entre o valor medido, o resultado da minha medição, e o valor verdadeiro convencional de um mensurando. Então, tudo vai depender da minha aplicação, respondendo aí a pergunta, né? Qual o grau de exatidão que nós queremos, né? Que nós pretendemos obter. Se eu quiser fazer uma medição de uma sala, né? Da minha sala aqui, vou colocar o piso, né? Eu não preciso ter um resultado com grande exatidão. Não vai ser tão problemático. Tá certo? Então eu posso utilizar, né, uma fita métrica, uma trena, né, para fazer essa medição. Tranquilamente. Vai ser um valor próximo do valor verdadeiro convencional? Não, mas não importa muito. Eu estou colocando um piso, existe uma margem, isso aqui não preciso ter uma exatidão, grande exatidão. Porém, se eu quiser fazer medições de instrumentos, né, ou de determinar o comprimento de um bloco padrão, lá no laboratório de metrologia, esse bloco padrão ele é usado para calibrar instrumentos. Eu não posso ter uma exatidão ruim, né? Eu preciso ter um instrumento com uma grande exatidão. Então eu vou utilizar, né, um interferômetro a laser, né, para fazer as leituras do comprimento do bloco padrão para poder, né, ter ali uma exatidão maior, tá certo? Então esse é o conceito de exatidão, o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro convencional. Ela está relacionada com o erro de medição. Isso aqui também é importante, essa exatidão de medição. A precisão, ela já é um conceito diferente, né? Então, o vocabulário internacional de metrologia, ela vai definir a precisão como o grau de concordância, né, tá aqui, ó, entre as indicações ou valores medidos, né, que são ali os valores que nós obtemos durante as medições. Então, o grau de concordância desses valores de indicação obtidos por medições repetitivas do mesmo instrumento, do mesmo objeto ou de objetos similares sob as condições especificadas. Então, a precisão ela está relacionada não com o valor verdadeiro convencional. Eu não estou preocupado com o valor verdadeiro convencional. Eu vou apenas analisar as leituras que eu fiz e eu vou calcular e eu vou ver a variabilidade. Ó. Qual é o grau de concordância que eu tenho entre as medições? Qual é a variabilidade que eu tenho entre elas? Então, a precisão, ela geralmente ela é expressa por meio de medida de dispersão. Então, quando vocês calcularam lá o desvio padrão, lá no exercício de vocês estavam estimando, né, ali a precisão de medição ali do instrumento, das leituras, tá bom? O que acontece muitas vezes, pessoal, é que a gente confunde. O termo de precisão de medição, ele é algumas vezes utilizado erroneamente para designar a exatidão de medição. Isso está lá no vocabulário internacional de metrologia. E outras vezes a precisão de medição ela é usada até usada como sinônimo da resolução do instrumento. O que está errado, né? A precisão de medição não é a resolução do instrumento, são conceitos diferentes, né? Na verdade, um instrumento não tem precisão. O instrumento ele tem uma resolução, né? A gente consegue calcular a precisão das leituras feitas com aquele instrumento, né? Tá certo? Então, aqui é o quadro, né, que os meninos falaram aí, né? Para a gente compreender a diferença entre precisão e exatidão. Então, o alvo, aí é um tiro ao alvo, né? Então, nós temos 4 atiradores e o alvo, o centro do alvo, né, pessoal, é o nosso objetivo, seria o nosso valor verdadeiro. Então, quando nós atiramos esse alvo, nós queremos acertar no padrão, que é o centro do alvo. Então, notem que aqui, ó, o centro ele está certinho aqui, ó, no VV, que é o valor verdadeiro, né? Então, o centro está aqui, ó, no VV, nos 4 atiradores, que é o que nós queremos obter. O atirador melhor é o atirador 4 aqui, ó, que ele acertou tudo no centro, então ele acertou aí com o valor verdadeiro da nossa medição, entre aspas, tá bom? O primeiro atirador,
que é esse atirador 1 aqui, ó, notem que ele atirou, os tiros que ele deu estão longe, eles estão afastados do valor verdadeiro. O tanto que a gente pode ver aqui, ó, eu desenhei aqui, ó, os gráficos das distribuições de probabilidades, das ocorrências, né? Então, notem que o primeiro operador, ele atirou, notem que a variabilidade dele é alta. Percebam aí, ó, que ele atira, mas ele não tem uma grande concordância entre as indicações. Ou seja, esse primeiro operador aqui, ele não tem precisão. Porque ele atirou aí, ó lá, ele não tem nem precisão e ele não tem nem exatidão. Primeiro porque ele atirou longe do alvo, ficou fora do centro, então ele não tem exatidão. Então, a exatidão é o grau de concordância entre as medições feitas e o valor verdadeiro. As medições feitas que ele fez aqui, ó, tá aqui, ó, x barra. Percebam que tem uma diferença. Ele ficou longe do valor verdadeiro. Então, aqui nós temos um erro de medição. Então, ele não tem exatidão. E ele também não tem precisão, porque houve uma variabilidade. Ó. Note que a curva aqui, ó, das ocorrências é uma curva aberta, né? Larga, né? Na verdade, aberta. Né? Então, ele tem aí um desvio padrão alto. Ele não tem aí uma precisão também. Então, ele não é nem preciso e ele também não é exato. O atirador 2, ele já é preciso, porque ele atirou tudo, ó. Ele foi lá, atirou e ficou tudo juntinho um com o outro. Então, ele tem um grande grau de concordância entre as indicações. Ou seja, a variabilidade dele é pequena. O tanto que, se nós olharmos aqui ó, na distribuição de probabilidades, ó, nós temos que a curva ficou achatada. Uma curva mais fininha. Então, notem que a dispersão é menor. A dispersão dele é muito boa. O desvio padrão é muito pequeno. Só que ele tem uma tendência, ou seja, ele tem um erro sistemático. Ou seja, ele não é exato, porque ele atirou fora, né? Bem fora. Então ele tem aqui ó, uma tendência, né? O TD está aqui, ó. Ele tem a tendência de errar para aquele lado lá. Ou seja, notem ó, que a tendência aparece aqui no gráfico ó, com essa diferença. Ó. Notem que a média das leituras, que é a indicação, a média das indicações, esteve longe, ó, tá longe ó, do valor verdadeiro. Por mais que ele seja bom na precisão, a curva ficou achatada, mas ele é ruim na exatidão. Ficou longe do valor verdadeiro. O terceiro operador, ele é o oposto do segundo. Ele é exato, mas ele não é preciso. Ele é exato porque na média, se a gente tirar aí uma média, ele vai ficar próximo do valor verdadeiro. Então, ele não tem precisão, porque ele ficou tudo espaçado. Então, notem que a curva aqui de probabilidade dele ó, ficou larga, né? Então ele não tem aí um desvio padrão bom, ele não tem precisão, ele não tem um bom grau de concordância entre as indicações. Porém, ele consegue acertar, na média ele conseguiu acertar aí no centro, né? Então o valor médio das indicações dele está próximo do valor verdadeiro convencional, que é o centro do alvo. Então ele tem exatidão, mas ele não tem precisão. E o quarto, né, ele tem exatidão e precisão. Ele tem exatidão, ó, a curva dele é achatada, né? A curvinha é achatada, então ele tem um desvio padrão pequeno, ou seja, ele é preciso, ele está acertando tudo ali um próximo do outro, e também ele tem exatidão, porque está bem próximo do centro do alvo. Então, na média, ele está aí x barra próximo, né? Bem próximozinho ó, de VV. Então, ele é um operador preciso e ele é um atirador, né? Preciso e um atirador exato, tá certo? Tranquilo? Beleza. Então, nós temos aí os conceitos de precisão e conceitos de exatidão. O conceito de exatidão está associado ao erro de medição. Olha, isso aqui é importante. O conceito de exatidão de medição ele está relacionado relacionado ao erro de medição. Então, notem ó, que os dois operadores que não são exatos, ó, esse aqui segundo e esse aqui terceiro, ó, note que eles têm aí ó, um erro, uma tendência, né, que é o erro sistemático. Né? Eles têm a tendência de errar o alvo, né, de atirar fora do alvo, fora do centro. Então, essa estimativa aqui de tendência é um erro sistemático, que pode ser corrigido. Nós vimos que o erro sistemático ele pode ser corrigido.
e ela está associada ao erro de medição. Já o operador que é impreciso, que não tem precisão, deixa eu apagar aqui, a precisão está relacionada com a incerteza de medição. Então, esse operador 1 e o operador, vou voltar aqui, o operador 1 e o operador 3, eles não são precisos, eles têm uma incerteza maior. Então, a precisão de medição está relacionada com a incerteza. A exatidão com o erro de medição. Exatidão, erro de medição. Precisão, incerteza de medição. E como nós falamos, pessoal, se eu tenho um erro sistemático, é nossa obrigação, né, corrigir. Se a gente consegue estimar ele, a gente consegue identificar esse erro, a gente pode corrigir através de um fator de correção. Então vamos pegar o operador, acho que é o operador 2. Ó. O operador 2 é um operador que tem jeito, né? O operador 2, ele é preciso. Ele é preciso. Ó, o operador 1, vou voltar aqui, para aparecer aqui tudo. O operador 1 travou aqui. O operador, agora vai. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso, agora foi. O operador 1 e o operador 3, eles não têm precisão. Então eles são casos mais difíceis, né, de resolver. Mas o operador, o atirador 2, ó, ele é um cara que tem solução. O atirador 2, pô, ele foi preciso. A gente tem como a gente resolver. O problema dele é só a exatidão. A exatidão está relacionada com o erro sistemático. Um erro sistemático é um erro previsível. Esse atirador aí, 2, sei lá, ele tem a tendência de sempre levantar o braço, ele tem um vício, né? E ele atira, ele tá olhando certo pro alvo, só que ele tem um vício ali no braço e na mão, sei lá, e ele atira, aí ficou aí a Nordeste, né? Aí a 45 graus do Nordeste. Foi. A precisão é um erro, que mesmo? Sistemático ou a exatidão? O aleatório. Isso, então vamos lá. A exatidão, ela é um conceito relacionado ao erro sistemático, tá bom? Exatidão é um conceito, não vamos dizer que a exatidão é um erro sistemático, tá bom? E nem que a precisão é um erro aleatório. A precisão é um conceito relacionado ao erro aleatório. A exatidão é um conceito relacionado ao erro sistemático, ok? Só que você entendeu, o aleatório seria o erro do atirador, certo? Os dois são erros aí do atirador, né? Tanto o erro aleatório quanto o erro sistemático, né? Só que o erro sistemático está relacionado, né, à exatidão. O erro aleatório está relacionado à imprecisão. Ah, sim. Mas a imprecisão do atirador, ou alguma coisa da arma também? Então é aquela história, né, pessoal? Existem várias variáveis, né, que podem influenciar tanto a questão do instrumento quanto do operador. Então, eu citei para vocês que o operador, que as condições psicológicas do operador, condições ambientais, podem gerar o próprio desconhecimento, pessoal. Por isso que aqui eu pedi para vocês estarem uma revisão sobre os instrumentos de medição, porque o próprio desconhecimento do instrumento, da técnica de leitura do instrumento, desconhecimento do instrumento, o operador que ele não sabia que tinha que fazer o zeramento ali do micrômetro, ou um operador que ele não sabe fazer medição com diâmetros internos, com a orelha do paquímetro. Então, isso são parâmetros que vão poder gerar erros tanto aleatórios quanto erros sistemáticos, ok? Então, tanto a questão do operador quanto a questão do instrumento. Beleza? Então, são conceitos que estão relacionados ao processo de medição. E o processo de medição, ele demanda tanto o operador quanto o sistema de medição. Tá bom? Então, existe aí uma cooperação, uma colaboração entre o operador, o homem, né, e o instrumento, né, o sistema de medição. A homem e máquina, né? Então, esse camarada 2 aí, ele tem essa tendência. Então, pode ser um problema da arma, né? Então, nós iremos calibrar, entre aspas, né? Fazer uma calibração. E na calibração, nós somos, que é uma operação especializada, né? A calibração nós vamos estudar que ela é
existe um laboratório específico que tem que fazer com profissionais especializados, pessoal, com alto conhecimento metrológico, alto conhecimento do sistema de medição, que eles vão analisar esse instrumento e eles vão, na verdade, o problema aqui é no instrumento, né? Então, nós vamos ter, né, essas duas nuances, né? Tanto o operador quanto o instrumento. Acho que alguém falou aqui, né? Beleza. Então, esse camarada 2 aqui, ele tem solução. Ele tem uma precisão boa, muito boa, só que ele tá tendo aí um erro de medição, que ele está fora, né, aí do valor do alvo, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós estamos trabalhando com 2, com o operador 2. O operador que ele não é exato, mas ele é preciso. Então, o que é a tendência? Tendência é a estimativa do erro sistemático, tá bom? Então, tendência é outro nome para o erro sistemático. Então, tendência é essa setinha aqui, ó. Notem que essa tendência é essa diferença. O valor médio, está aqui, ó, no gráfico de probabilidades. Ó. O valor médio que a gente obteve, que o atirador teve, está aqui. Ó. Ele está afastado do valor verdadeiro. Ó. O valor verdadeiro está no centro e ele está afastado. Tem uma diferença, tem uma discrepância. Não está tendo uma concordância entre a indicação e o valor verdadeiro. Ou seja, ele não está tendo exatidão. Esse é o conceito de exatidão no vocabulário internacional de metrologia. O grau de concordância entre a indicação x barra e o valor verdadeiro, o valor referência, o valor verdadeiro convencional. Mas notem que houve uma discrepância, não está tendo concordância. Então, isso é um erro de medição. Ele está tendo aqui uma medição que não tem exatidão. Por mais que ela tenha precisão, né? Notem aí que o desvio padrão aqui da cor é muito bom. Tá bom? Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Nós vamos fazer uma correção. Então, o valor verdadeiro convencional é a estimativa do valor verdadeiro, VV. A correção é uma constante que, ao ser adicionada à indicação, ela compensa os erros sistemáticos. Então, é aquela história que eu falei para vocês do micrômetro. Então, vamos imaginar que o João lá ele fez as leituras com o micrômetro e ele não sabia que tinha que fazer o zeramento, ali o ajuste do zero, do tambor com a linha longitudinal da bainha. E ele fez as medições e todas as medições deram 2 centésimos a mais. 2 centésimos. Então, nós vamos dizer que essa tendência aqui, ó, vale 2 centésimos, né? 0,02 do milímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu fui lá e identifiquei, fiz lá um estudo do instrumento e eu identifiquei que estava tendo um erro lá porque houve o esquecimento do zeramento, né? É um erro sistemático, um erro constante. Então, o que eu faço? Eu vou adicionar um fator de correção, eu vou corrigir. Nós vimos que o erro sistemático ele pode e deve ser corrigido. Então, esse valor de correção vai ser o valor C, que está em verde aqui na parte 2, ó. Aqui, ó, na segunda figura. Ó. Esse C aqui é um valor de correção. Que ele é igual, ele tem o mesmo módulo, ó, essa setinha aqui verde para baixo, ela tem o mesmo tamanho dessa seta para cima. Só que ela tem que ser oposta, né? Porque eu não quero corrigir. Então, se o João estava errando lá no micrômetro com 2 centésimos, o meu fator de correção vai ser quanto? Vai ser menos 0,02. Então, em todas as leituras que o João fez, eu vou aplicar um valor de correção. Então, o meu resultado de medição agora vai ser quem? Vai ser o x média mais o fator de correção. Então, o João teve lá 15,52. Aí eu vou aplicar mais menos 0,02. Aí vai ficar 15,50. 10,02 mais menos 0,02. Vai dar 10 milímetros. Então eu vou corrigindo todos os valores. E agora o meu resultado de medição ele fica x barra mais o C. Então note o que acontece na prática. Aqui no terceiro gráfico aqui, ó. O valor das medições lá do João estavam aqui, ó. Aqui, ó. Que é essa primeira curva aqui, ó. Longe do valor verdadeiro. Só que eu faço agora o quê? Eu adiciono uma correção e essa correção ela puxa. A correção ela puxa, ó. A correção ela puxou daqui, ela puxou para cá. E agora eu vou ter o resultado de medição x barra mais C dando certinho aqui no centro. Dando aqui, ó, x barra mais C próximo, né, do valor verdadeiro. Então nós estamos fazendo aqui uma correção, aplicando o fator de correção, o fator C,
na nossa medição. Ou seja, nós estamos corrigindo um erro sistemático. Corrigindo um erro sistemático. João, ele não tinha exatidão, mas agora nós aplicamos o fator de correção e nós temos uma precisão, uma medição agora exata, ok? Então, a gente pode agora melhorar aquele nosso conceito inicial, né? Lá a gente falou que o resultado de medição era x barra. Lá na nossa primeira aula nós tínhamos que era x barra, na pior das hipóteses, né? Mais S, né? Agora nós vamos dizer, né, que o resultado de medição é x barra. Se eu conhecer o erro sistemático, eu posso corrigir. Então eu vou colocar mais C mais o S, tá certo? Mais aqui é a unidade de medida, né? Unidade de medida aqui, tá certo? Isso aqui é um procedimento, pessoal, que nós fazemos na prática. Deixa eu botar aqui. Nós vamos ver isso lá na calibração, quando nós estudarmos, falar de calibração, nós vamos ver que lá no relatório de calibração nós vamos ter lá a tendência, e com a tendência nós podemos fazer a correção. Inclusive, a calibração do instrumento é justamente para isso, para a gente identificar os erros sistemáticos e os erros aleatórios, o erro de medição e a incidência de medição. E a gente conhecer ali o instrumento e, se necessário for, a gente corrigir esses erros sistemáticos, que nós estamos melhorando, nós estamos refinando a nossa medição, tá bom?